Sinto ainda agora o papel fino entre meus dedos. Um bilhete pequeno, dobrado em 4, que deslizou por debaixo da mesa do almoço como um segredo sussurrado. Dália, minha netinha de 8 anos, me olhava com aqueles olhos grandes, sérios demais para sua idade. Vovó, ligue para a polícia agora. Por favor, não deixe que eles saibam que fui eu quem disse. Meu coração parou. Polícia? Aqui, na minha mesa de domingo, onde sempre reunimos a família? Olhei ao redor. César, meu filho, cortava o frango com movimentos mecânicos. Vanessa, minha nora, sorria enquanto comentava sobre o tempero da batata. Jorge, meu marido, servia o vinho com a gentileza de sempre. Tudo parecia normal, mas o bilhete queimava em minhas mãos como brasa. Meu primeiro instinto foi negar. Minha netinha era dramática, sempre inventando histórias. Mas havia algo na maneira como seus dedos pequenos tremiam quando me entregou o papel. Algo na forma como ela evitava olhar para os pais. Uma tensão que eu vinha sentindo há semanas, mas que atribuía ao meu cansaço. Dália, querida, quer mais arroz? Perguntei, minha voz saindo mais aguda que o normal. Ela balançou a cabeça, os cachos castanhos dançando, mas seus olhos não saíam dos meus. Havia medo ali, e coragem. Uma coragem que não deveria existir numa criança. Era como se ela carregasse um peso maior que seus 8 anos podiam suportar. Georgina, você está bem? Jorge tocou minha mão. Está pálida. Só um pouco cansada. Mas eu não estava cansada. Estava aterrorizada. Porque uma parte de mim, aquela voz pequena que vinha sussurrando há semanas, finalmente tinha encontrado eco na voz da minha neta. Aquela sensação de que algo estava errado, que eu vinha ignorando, fingindo que era paranoia de velha. Durante o resto do almoço, observei tudo com olhos novos. A maneira como César desviava o olhar quando eu falava. Como Vanessa sorria sem que o sorriso chegasse aos olhos. Como Dália brincava com a comida sem comer. Como se o apetite tivesse desaparecido. E, principalmente, como eles pareciam estar esperando algo. Uma reação minha que não veio. Uma mudança que eles antecipavam. Algo estava muito, muito errado na minha própria casa. 6 meses atrás, eu era apenas Georgina da Silva, aposentada dos Correios, 66 anos bem vividos numa casa que Jorge e eu compramos há 40 anos. Cada tijolo dessa casa foi pago com suor e economia. Cada cômodo decorado com cuidado e amor. Cada domingo era uma celebração da família que construímos juntos. Levantava às 6 da manhã religiosamente. Primeiro, regava meu jardim. Rosas vermelhas que plantei quando César nasceu. Jasmins que Jorge trouxe da nossa lua de mel. Hortênsias azuis que Dália escolheu no ano passado. Cada planta tinha uma história, uma memória, uma razão de ser. Depois, preparava café para meu marido. Jorge gostava forte, sem açúcar, acompanhado de pão francês que eu mesma ia buscar na padaria da esquina. 45 anos de casamento e eu ainda sabia exatamente como ele gostava de cada coisa. Nossa rotina era doce como mel de abelha. Previsível, mas reconfortante. Às terças, ia ao mercado com minha lista cuidadosamente manuscrita. Conhecia todos os feirantes pelo nome, sabia em qual barraca os tomates estavam mais frescos, onde o peixe chegava direto do mar. Às quartas, visita médica. Dr. Carlos, que me acompanhava há 20 anos e sempre dizia que eu tinha saúde de ferro. Ou encontro com alguma amiga. Tínhamos nosso grupo das quartas. Eu, Dona Maria da Esquina, seu Paulo, aposentado do banco, Dona Rosa, que perdeu o marido no ano passado. Conversávamos sobre tudo. Netos, novelas, política, a vida. Às quintas, limpeza geral da casa. Não porque precisasse, mantinha tudo sempre organizado, mas porque me dava prazer ver cada superfície brilhando, cada objeto em seu lugar. Era minha forma de meditar, de colocar os pensamentos em ordem junto com a casa. E aos domingos... os domingos eram especiais. César e Vanessa vinham almoçar, trazendo Dália. A casa se enchia de vida, de risos, de amor familiar. Mamãe, a senhora nunca muda! César ria, me abraçando na porta.
Seus abraços eram apertados, genuínos, carregados de carinho filial que me aquecia o coração. Vanessa sorria, beijava meu rosto. Que cheiro bom, sogra! A casa inteira perfumada. Ela era carinhosa naquela época, sempre elogiando minha comida, minha decoração, minha forma de cuidar da família. E Dália corria para meus braços como passarinho para o ninho. Vovó, vovó, olha o que aprendi na escola. Sempre tinha algo novo para me mostrar. Um desenho, uma música, uma história que inventara. Eu cozinhava a semana inteira pensando nesses domingos. Frango assado, como César, gostava desde pequeno, temperado com alecrim e alho. Farofa doce com passas e amendoim como Vanessa preferia. Brigadeiro especial para Dália, feito com chocolate belga que eu comprava só para ela. A mesa posta com a toalha bordada que ganhei de casamento da minha mãe. As louças boas que só usava em ocasiões especiais, porque todo domingo com família era uma ocasião especial. Os copos de cristal que Jorge me deu no nosso 10º aniversário, ainda perfeitos depois de tantos anos. Mas todo domingo era especial quando tinha a família reunida. Era minha maior alegria ver 3 gerações em volta da minha mesa, compartilhando comida, histórias, amor. Jorge me ajudava a servir, sempre atencioso. 45 anos de casamento e ele ainda me tratava como namorada. Minha rainha, ele dizia baixinho quando ninguém via, beijando minha testa com a ternura de sempre. Que boba eu fui de pensar que essa felicidade duraria para sempre. Que ingênua acreditar que amor familiar era algo seguro, intocável, garantido pelo sangue que compartilhávamos. Que ilusão imaginar que as pessoas não mudam, que interesses não corrompem, que a ganância não destrói até os laços mais sagrados. Como eu estava errada. Como estava despreparada para o que viria. Tudo mudou numa quinta-feira chuvosa de março. Jorge havia saído para comprar o jornal, sua rotina sagrada de todas as manhãs, quando César e Vanessa apareceram na minha porta, sem Dália, sem aviso, apenas sorrisos estranhos e uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. Mamãe, a gente precisa conversar. César se sentou na minha poltrona favorita, aquela de onde eu via meu jardim e acompanhava o movimento da rua. A poltrona que Jorge me deu quando me aposentei, onde eu passava as tardes lendo ou fazendo crochê. É sobre a casa. Vanessa foi direto ao ponto, sem rodeios, sem delicadeza. A senhora está ficando velha. Essa casa é muito grande para vocês dois. Velha. A palavra cortou como lâmina afiada. Velha. Como se fosse um defeito, uma doença, algo de que se envergonhar. Não entendo, respondi, genuinamente confusa. Olha, sogra. Vanessa cruzou as pernas, assumindo uma postura que nunca havia visto nela antes. Proprietária, autoritária. A gente está com umas dificuldades, uns investimentos que deram errado. Se a senhora transferisse a casa para nosso nome, como adiantamento da herança, a gente poderia resolver tudo. Adiantamento da herança? Senti o mundo girar ao meu redor. Enquanto eu estiver viva? É melhor assim. César evitou meu olhar, fixando os olhos na parede, no chão, em qualquer lugar exceto em mim. Evita impostos depois, sabe? E a gente cuidaria de vocês direitinho. Talvez até reformasse um cantinho para vocês morarem. Um cantinho. Na minha própria casa. A casa que Jorge e eu compramos com tanto sacrifício, onde criamos nosso filho, onde construímos nossa vida inteira. Um cantinho? É tipo um apartamentinho nos fundos, bem arrumadinho. A senhora ia gostar. Apartamentinho nos fundos. Como se fôssemos inquilinos na nossa própria propriedade. Como se fôssemos dependentes da boa vontade deles para ter um lugar para morar. E se eu disser não? O silêncio foi longo demais, pesado demais, carregado de ameaças não ditas. Mamãe, a senhora está ficando esquecida. César finalmente falou, ainda evitando meu olhar. Outro dia me ligou 3 vezes para perguntar a mesma coisa. Mentira. Eu sabia que era mentira. Minha memória estava perfeita. Lembrava de cada conversa que tivemos, cada telefonema que fiz. E tem aquelas quedas, Vanessa acrescentou, voz carregada de falsa preocupação.
A vizinha comentou que viu a senhora meio confusa no jardim. Mais mentiras. Meu jardim era meu orgulho, meu refúgio. Eu nunca ficaria confusa ali. Conhecia cada planta, cada canteiro, cada pedra do caminho. A raiva começou a crescer dentro de mim como fogo. Não apenas pela proposta absurda, mas pelas mentiras descaradas, pela falta de respeito, pela maneira como falavam de mim como se eu fosse uma criança incapaz. Vocês estão querendo me roubar, disse, minha voz saindo mais firme que esperava. Roubar? Vanessa riu. Um som áspero, sem humor. Sogra, que dramática! Estamos tentando ajudar. Ajudar? Tomando minha casa? A senhora não pode mais cuidar desta casa sozinha. Quem disse que não posso? Saiam, disse baixinho. Como? Saiam da minha casa. Meu grito ecoou pelas paredes, surpreendendo a todos nós. César se levantou bruscamente, boca aberta de choque. Vanessa franziu a testa, a máscara de preocupação finalmente caindo por completo. A senhora vai se arrepender dessa teimosia, ela disse, levantando-se com movimentos bruscos. Vai ver que estamos certos. A mamãe está perdendo a razão mesmo, César murmurou, balançando a cabeça com falsa tristeza. Fora! Eles saíram, mas não antes de trocar um olhar que me gelou até os ossos, um olhar de entendimento, como se tivessem um plano B já preparado. Depois que saíram, sentei na minha poltrona e chorei. Não de tristeza, mas de raiva, de traição, de incredulidade. Meu próprio filho. Meu menino que criei com tanto amor, que eduquei com tanto cuidado, que apoiei em cada sonho e dificuldade. Arrepender? Eu mal sabia que o pesadelo estava apenas começando. Eles voltaram 3 semanas depois. Domingo, como sempre. Com dália e sorrisos de pedido de desculpas que pareciam ensaiados. Mamãe, a gente exagerou. César me abraçou mais apertado que o normal, como se tentasse me convencer através do contato físico. Foi o estresse das dívidas. Me perdoa? Vanessa trouxe flores, um buquê caro de rosas importadas que ela nunca compraria normalmente. Sogra, eu falei besteira. A casa é sua, claro. A gente estava desesperado, mas não era razão para falar assim. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Frios, calculistas, como predador estudando a presa. Durante o almoço, tentei relaxar. Talvez realmente fosse estresse. Talvez eu tivesse exagerado. Família é família, não é? César era meu filho, criado por mim, amamentado por mim, educado com valores que eu pensei terem se fixado em sua alma. Georgina, você não vai beber água? Jorge perguntou, sempre atento aos meus hábitos. Estranhei minha sede súbita. Estava com um calor interno que não conseguia explicar. Bebi 1, 2, 3 copos. A água tinha gosto, diferente, meio amargo, quase imperceptível, mas estava lá. Talvez fosse o encanamento. Talvez precisasse chamar o encanador. A mamãe está bebendo muita água, César comentou, voz carregada de preocupação filial que agora me parecia forçada. Pode ser diabetes? Vou marcar um médico para ela. Vanessa se ofereceu rapidamente. Conheço um geriatra muito bom, Dr. Mendonça. Especialista em idosos. Geriatra. Especialista em idosos. Como se eu fosse um problema médico a ser resolvido. Não preciso de geriatra, protestei. Tenho meu médico há 20 anos. Sogra, Dr. Carlos é clínico geral. Para a sua idade, é melhor um especialista. Minha idade. Sempre minha idade. Como se 66 anos fossem uma sentença de incapacidade. Após o almoço, uma sonolência estranha me envolveu. Diferente do cansaço normal do domingo em família. Era como se meu cérebro estivesse envolto em algodão, meus pensamentos se movendo como melado. Vou descansar um pouco. No quarto, deitada, tentei entender o que estava acontecendo comigo. Por que de repente me sentia tão confusa? Por que minha mente parecia nublada? Foi então que ouvi vozes na sala, baixas, conspirativas, sussurros que se filtravam pela porta como veneno. Ela bebeu tudo. Dr. Mendonça disse que... Algumas semanas e... Tentei me concentrar, ouvir melhor, mas o sono me puxava para baixo como areia movediça. Minha última sensação consciente foi de que algo estava terrivelmente errado.
Quando acordei, já era noite. Eles haviam ido embora. Jorge dormia ao meu lado, respiração regular e tranquila. Minha cabeça doía como se tivesse ressaca. Minha boca estava seca, com um gosto metálico persistente, e tinha um gosto amargo que não conseguia identificar. Um gosto que ficaria comigo por semanas. Os domingos seguintes foram pesadelos disfarçados de almoços familiares. A cada semana, a sonolência era mais forte. A confusão, mais frequente. Eu esquecia palavras no meio de frases. Perdia o fio de conversas simples. Era como se minha mente estivesse se desintegrando lentamente. Georgina, você acabou de contar essa história. Jorge dizia, preocupação genuína estampada no rosto. E eu realmente não lembrava de ter contado. Era como se pedaços da minha memória estivessem sendo apagados. A vovó está repetindo as coisas, Dália sussurrou para a mãe, olhos grandes de preocupação infantil. Vanessa anotava tudo num bloquinho que começou a trazer religiosamente. Para o médico? Explicava sempre que me via olhando. É importante documentar os sintomas. Sintomas. Como se eu fosse um caso clínico. César filmava discretamente com o celular. Caso precise mostrar para o doutor, justificava quando eu perguntava. Mostrar o quê? Minha deterioração? Minha suposta loucura? Eles estavam criando um dossiê da minha incapacidade. Certo domingo, no meio do almoço, me perdi completamente. Estava falando sobre o jardim, quando de repente não sabia mais onde estava. Olhei ao redor da minha própria sala de jantar como se fosse território desconhecido. Onde estou? Em casa, mamãe, César disse gentilmente, mas filmando tudo. Casa? Que casa? Foi aterrorizante. Por 5 minutos eternos, minha própria casa era estranha. As pessoas à mesa eram desconhecidas. Eu era estranha para mim mesma. Mamãe, acho melhor a senhora parar de dirigir, César disse no domingo seguinte. Por quê? Ontem a vizinha disse que viu a senhora parada no sinal por 5 minutos. Verde, sem sair do lugar. Mais uma mentira, eu tinha certeza. Mas Jorge ficou preocupado. Muito preocupado. Amor, é melhor mesmo, por segurança. E assim perdi minha independência. Primeira de muitas coisas que me arrancariam pedaço por pedaço. Sem carro, eu dependia de Jorge para tudo. Ou de César e Vanessa. A consulta com o Dr. Mendonça é na próxima quinta, Vanessa anunciou com satisfação mal disfarçada. Eu levo a senhora. Dr. Mendonça, o geriatra que ela conhecia, que estava esperando por mim com o diagnóstico já preparado. Não precisa, eu posso... Insisto. Seu sorriso era afiado como vidro. É o melhor da cidade. Muito experiente com casos como o seu. Casos como o meu. Como se eu fosse apenas mais um caso de demência senil. Naquela noite, chorando no banheiro para Jorge não ver, percebi que estava lutando uma guerra que ainda não entendia completamente. Mas já estava perdendo. Perdendo minha mente, minha autonomia, minha dignidade. E o pior, começava a duvidar de mim mesma. Talvez estivesse realmente ficando louca. Talvez tudo o que estava acontecendo fosse real. Talvez eu realmente estivesse perdendo a razão. A dúvida era o veneno mais cruel de todos. A confusão mental piorava a cada domingo como maré inexorável. Palavras fugiam da minha mente como pássaros assustados. Eu falava de pessoas mortas como se estivessem vivas. Perguntava sobre coisas que acabara de fazer. Repetia histórias que acabara de contar. Onde está o César? Perguntei durante um almoço, olhando diretamente para meu filho. Mamãe, eu estou aqui. Ele tocou minha mão com gentileza estudada. Olhei para ele sem reconhecer. Por 2, 3 segundos eternos, meu próprio filho era um estranho. Seu rosto era familiar, mas eu não conseguia conectar o rosto ao nome, o nome à relação. Claro, murmurei, confusão me lavando como onda fria. Desculpa, mas vi o olhar que trocaram. César e Vanessa. Era quase aliviado? Como se minha confusão fosse uma vitória para eles. Jorge estava devastado. Eu via nos seus olhos o medo crescendo como tumor. O medo de me perder, de ficar sozinho, de assistir a mulher que amava desaparecer lentamente. Amor, você lembra o que comemos ontem?
Não lembrava. Absolutamente nada. Como se os dias fossem páginas arrancadas de um livro. Minha vida virava um quebra-cabeças com peças faltando. Acho que... Peixe? Georgina, ontem foi segunda. Você não cozinha segunda. Não cozinho segunda? Desde quando? Por quê? Eu sempre cozinhava todos os dias. Era minha rotina, minha alegria, minha forma de cuidar da família. O mais assustador era que eu não conseguia lembrar por que não cozinhava segunda. Era como se regras da minha própria vida tivessem mudado sem que eu soubesse. À noite, deitada ao lado de Jorge, sentia como se estivesse me afogando, lentamente, inexoravelmente. Minha mente, minha identidade, escorregando entre os dedos como água. Quem era eu se não conseguia lembrar da minha própria vida? Jorge, sussurrei no escuro. Estou com medo. Ele me abraçou, mas senti que estava abraçando uma estranha. Ou pior, eu era a estranha. Uma invasora no corpo da mulher que ele amava. Vai ficar tudo bem, prometeu, mas sua voz tremia. O médico vai ajudar. O médico que Vanessa escolheu. O médico que estava esperando me ver quebrada, diminuída, incapaz. Durante aqueles dias terríveis, era como se estivesse numa cela, vendo através das grades minha própria vida sendo roubada. E não conseguia gritar, não conseguia lutar. Minha própria mente havia se tornado minha inimiga. Só conseguia desaparecer, um pedacinho de cada vez, uma memória de cada vez, uma capacidade de cada vez. Era morte em vida. Era ser enterrada viva na própria confusão mental. E a cada domingo, eles assistiam minha deterioração com interesse científico, documentando cada lapso, cada esquecimento, cada momento de confusão, construindo o caso contra minha própria sanidade. A quinta-feira da consulta chegou como sentença de morte. Vanessa me buscou pontualmente às 2 da tarde, sorriso colado no rosto como máscara teatral. Pronta, sogra? Pronta para quê? Para ser declarada incapaz? Para perder os últimos restos da minha dignidade? Para receber o carimbo oficial da minha loucura? No carro, ela falava sem parar, voz doce demais, artificial. O Dr. Mendonça é especialista em casos como o seu, muito experiente com pessoas da sua idade. Pessoas da sua idade. Como se fosse uma doença contagiosa. Como se 66 anos fossem automaticamente sinônimo de demência. O consultório era luxuoso demais, quadros caros nas paredes, poltronas de couro importado, diploma emoldurados cobrindo uma parede inteira, uma demonstração ostensiva de competência que me fez desconfiar imediatamente. Dr. Mendonça era um homem elegante, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sorriso profissional que não chegava aos olhos, terno caro, relógio dourado, mãos manicuradas. Tudo nele gritava sucesso e autoridade. Dona Georgina, prazer conhecê-la. Vanessa me contou sobre suas preocupações. Que preocupações? Eu não tinha preocupações específicas. Eles tinham preocupações comigo. Eu só estava confusa, perdida, assustada. Durante a consulta, senti-me como rato em laboratório. Ele fazia perguntas que eu não conseguia responder, não porque não soubesse, mas porque as respostas fugiam da minha mente, como água entre os dedos. Que ano estamos? A pergunta ecoou no consultório. Eu sabia. Claro que sabia. Mas a resposta estava embaçada, distante. 2024? Tentei insegura. Quem é o presidente? Silêncio. Porque não conseguia lembrar. Eu acompanhava política, lia jornal todos os dias. Mas naquele momento, minha mente era uma página em branco. Como se chama sua nora? Olhei para Vanessa. Conhecia aquele rosto. Sabia que era importante. Mas o nome se escondia nas sombras da minha memória. Não sei, sussurrei, humilhação queimando como ácido. O médico anotava tudo. Cada falha. Cada lapso. Cada prova da minha incompetência. Sua caneta riscava o papel como quem assina sentença de morte. Vou solicitar alguns exames, disse finalmente, voz impessoal como quem discute o tempo. Mas, pelos sintomas descritos e pela avaliação de hoje, parece um quadro de demência senil em estágio inicial. Demência senil.
As palavras ecoaram no consultório como tiros, como sentença judicial, como diagnóstico de fim de vida. É reversível? Vanessa perguntou, fingindo preocupação com maestria teatral. Infelizmente não, mas podemos retardar a progressão com medicamentos. Embora em alguns casos, considerando a segurança da paciente e da família, a melhor opção seja um ambiente controlado, uma casa de repouso especializada. Casa de repouso. Meu mundo desabou. Tudo que eu era, tudo que construí, tudo que amava seria tirado de mim. Eu seria trancada como animal perigoso, visitada aos domingos por obrigação familiar. Quanto tempo ela tem? Vanessa perguntou, como se eu não estivesse ali. Difícil prever. Alguns pacientes deterioram rapidamente. Outros mantêm lucidez por anos. Depende de vários fatores. Fatores. Eu tinha virado estatística médica. Caso clínico. Problema a ser gerenciado. Na volta para casa, Vanessa estava estranhamente alegre. Pelo menos agora sabemos o que é, sogra. Conhecimento é poder, não é? Poder. Exatamente. Agora eles tinham o poder. O diagnóstico oficial, a justificativa médica. E eu tinha apenas o terror de saber que minha vida, como a conhecia, havia acabado. Foi naquela mesma noite que tudo mudou. Jorge havia saído para a farmácia, ironicamente para buscar os remédios que o Dr. Mendonça havia receitado, quando ouvi vozes vindas da sala. César e Vanessa tinham voltado. Não sabiam que eu estava acordada. Fingindo o torpor que se tornara minha constante, desci as escadas silenciosamente, pés descalços não fazendo ruído no tapete. Cada degrau era uma eternidade de terror e descoberta. Dr. Mendonça disse que o diagnóstico está quase pronto. A voz de Vanessa vinha da cozinha, carregada de satisfação mal disfarçada. E depois? Casa de repouso. Ela vai assinar uma procuração antes, lógico, para você cuidar dos bens dela. Afinal, ela não tem mais capacidade legal para isso. E se ela se recusar? César, sua mãe está com demência, documentada por especialista. Ela não tem capacidade legal para recusar nada. Qualquer assinatura dela agora pode ser contestada como sendo de pessoa incapacitada. Parei no meio da escada. Demência documentada? Mas eu estava ficando melhor hoje. Minha mente estava mais clara do que havia estado em semanas. Tem certeza que o lorazepam não vai deixar sequelas? Não, se pararmos a tempo. Algumas semanas mais e ela vai estar tão confusa que ninguém vai questionar a internação. Lorazepam. A palavra caiu sobre mim como raio. Lorazepam. Ansiolítico. Que pode causar confusão mental, perda de memória, sonolência, desorientação. Eles estavam me drogando. Meu próprio filho estava me envenenando sistematicamente. A casa vale quase R$500 mil. Com esse dinheiro, pagamos as dívidas do cartão, quitamos o financiamento do carro e ainda sobra para... E a Dália? Ela vai se acostumar. Criança esquece rápido. E convenhamos, é melhor para ela não ver a avó se deteriorando. Esquece rápido, minha netinha, minha doce Dália. Eles estavam planejando me tirar dela também, fazer com que ela esquecesse da avó que tanto amava. Dr. Mendonça foi bem claro. Mais 2 semanas de medicação e ele fecha o diagnóstico. Aí é só questão de convencer o Jorge. E se o papai resistir? Seu pai é um cordeirinho. Mostra as filmagens da mamãe confusa, o diagnóstico médico, fala de segurança. Ele vai concordar. Sentei no degrau, corpo tremendo. Não de confusão ou demência, de pura raiva, de indignação, de fúria assassina. Eles estavam me matando lentamente, roubando minha mente para roubar minha casa, usando minha neta como testemunha da minha deterioração forjada. Mas eu havia escutado. Eu sabia. E não estava louca. Ainda não. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há semanas. Claro, não havia tomado água da torneira ontem à noite. Nem no domingo anterior. A conexão era óbvia agora. Era a água. Eles estavam colocando o lorazepam na água da torneira. Enquanto Jorge tomava café, observei cada movimento com olhos de detetive. Como ele bebia normalmente da torneira, direto do filtro.
Como eu sempre usava o copo especial que Vanessa lavava com carinho para mim todos os domingos. O copo que deixava gosto amargo. O copo que me fazia sentir sonolenta. O copo que estava destruindo minha mente. Amor, você não vai beber água? Jorge perguntou, preocupado com minha súbita mudança de hábito. Dor de estômago, menti, surpresa com a facilidade da mentira. Vou tomar chá. Precisava pensar, planejar. Eles não podiam suspeitar que eu sabia. Minha vantagem estava exatamente nisso. Eles acreditavam que eu era uma velha confusa e indefesa. Durante toda a semana, fingi continuar confusa. Foi uma das atuações mais difíceis da minha vida. Tomei pequenos golinhos do copo envenenado, apenas o suficiente para manter a farsa, mas não o bastante para me drogar completamente. Guardei amostras da água em pequenos vidros de remédio vazios, rotulando cada um com data e hora. Evidência. Prova concreta do envenenamento. Na terça-feira, procurei um advogado, Dr. Fernando Costa, velho conhecido da família que havia cuidado da compra da nossa casa décadas atrás. Georgina? Mas que surpresa maravilhosa! Como vai? E o Jorge? Preciso de ajuda, Fernando. É sobre meu filho. Contei tudo. Cada detalhe, cada descoberta, cada momento de horror. Ele ficou progressivamente mais pálido, mais indignado. Georgina, isso é tentativa de homicídio qualificado, envenenamento, e ainda há o estelionato em curso, a tentativa de se apropriar da sua casa através de fraude. Preciso de provas mais sólidas. Temos as amostras de água. Posso mandar analisar num laboratório de confiança. Mas seria bom termos gravação das conversas deles. Gravação. Claro. Por que não havia pensado nisso antes? Onde posso comprar um gravador? Loja de eletrônicos do shopping. Mas, Georgina, cuidado. Se eles descobrirem... Não vão descobrir. Eles acham que sou uma velha demente. Comprei 2 pequenos gravadores digitais na quarta-feira. Minúsculos, com bateria que durava horas. Testei escondida no banheiro, gravando minha própria voz. A qualidade era perfeita. Pesquisei sobre Dr. Mendonça na internet do Cybercafé, perto do mercado. O que descobri me enojou. 3 processos éticos por diagnósticos falsos. 2 suspensões temporárias do Conselho de Medicina. Investigação em curso por esquema de internações forçadas. Um homem sem escrúpulos que vendia diagnósticos como outros, vendiam remédios. E César e Vanessa o haviam encontrado. Quinta-feira à noite, liguei para Dália. César atendeu. Mãe, como está? Melhor hoje. Posso falar com a Dália? Claro, Dália, é a vovó. Minha netinha veio correndo ao telefone. Vovó, estava com saudade. Eu também, meu amor. Escuta, no domingo eu quero que você preste atenção em tudo, está bem? Tudo que você ouvir. Por que, vovó? Como explicar para uma criança de 8 anos que os pais dela estavam tentando me matar? É um jogo nosso, tá bom? Um jogo de detetive. Que legal, eu gosto de brincar de detetive. Então você vai ser minha ajudante especial, mas é segredo nosso, combinado? Combinado, vovó. Domingo estava chegando. E desta vez, eu estaria pronta para a guerra. Sábado à noite, organizei tudo como general antes da batalha decisiva. Gravadores testados e escondidos em lugares estratégicos. Um na manga do meu vestido, outro no bolso da minha saia. Amostras da água etiquetadas e guardadas no cofre que César não sabia que existia. Número da polícia programado no telefone com descagem rápida. E uma atuação para ensaiar. Precisava ser convincente. Confusa o suficiente para não despertar suspeitas, mas lúcida o bastante para coletar as evidências que precisava. Jorge! Chamei meu marido para a sala. Estava na hora de contar tudo. Que foi, amor? Amanhã, quando eles chegarem, quero que você fique atento. Atento a quê? A tudo, principalmente ao que eu beber, e escute tudo que eles disserem. Georgina, você está fingindo estar doente? Sim. Contei tudo. Cada descoberta. Cada horror. Jorge ficou branco como papel de embrulho. Depois vermelho de raiva. Depois branco de novo. Nosso filho. Não é mais nosso filho, amor.
É um estranho que quer nos roubar, que está tentando me matar lentamente. Choramos juntos naquela noite, pela inocência perdida, pela família destruída, pelo filho que criamos com tanto amor e que nos traiu de forma tão cruel. Mas também nos fortalecemos, unidos contra o inimigo que geramos e que agora queria nos destruir. O que vamos fazer? Vamos dar a eles exatamente o que querem. Sorri pela primeira vez em semanas. Uma velha confusa e indefesa. E depois? Depois, eles vão descobrir que essa velha ainda tem garras afiadas. Jorge segurou minha mão com força. 45 anos de casamento e você ainda me surpreende. É só o começo, meu amor. Domingo chegou ensolarado e claro, como se Deus quisesse iluminar a verdade que seria revelada, como se o universo estivesse do nosso lado. Liguei os gravadores às 9 da manhã. Testei o alcance, a qualidade do som. Perfeito. Estava pronta para a guerra. Pronta para lutar pela minha vida, minha dignidade, minha família. Pronta para mostrar a eles que subestimaram gravemente esta velha confusa. Eles chegaram pontualmente ao meio-dia, como sempre. César com um abraço teatral que agora me dava nojo. Vanessa com um sorriso falso que me fazia querer vomitar. Dália com olhos tristes que me partiram o coração. Como passou a semana, mamãe? Confusa, respondi honestamente. Porque eu estava confusa, não pela medicação, mas pela maldade dos meus próprios filhos. Durante o almoço, representei meu papel com maestria. Bebi pequenos goles da água envenenada, o suficiente para parecer normal, não o suficiente para me drogar completamente. A consulta foi na quinta, Vanessa comentou casualmente, cortando o frango com movimentos precisos. O médico disse que os exames confirmaram. Confirmaram o quê? Que a senhora tem demência, sogra. Sinto muito. A palavra saiu da sua boca como se fosse açúcar. Doce, falsa, venenosa. Jorge apertou minha mão por debaixo da mesa. Nosso sinal combinado. O Dr. Mendonça sugeriu uma casa de repouso muito boa. César evitou meu olhar, concentrando-se no prato. Lugar especializado, com enfermeiros 24 horas. Não quero sair da minha casa. Mamãe, a senhora não tem escolha. Não pode mais cuidar de si mesma. Vanessa puxou papéis da bolsa. Documentos que já estavam preparados. Trouxemos uma procuração, para o César cuidar de tudo enquanto a senhora se trata. Procuração. Para entregar tudo de bandeja. Para facilitar o roubo. E se eu não assinar? Georgina, Vanessa suspirou dramaticamente. A senhora está doente. Não tem capacidade legal para essas decisões. Foi então que Dália, que havia ficado em silêncio até agora, olhou diretamente para mim com seus olhos grandes e inteligentes. E começou a escrever algo num guardanapo, exatamente como havíamos combinado. Minha pequena detetive estava cumprindo sua missão. O bilhete de Dália deslizou por debaixo da mesa como bote salva-vidas em mar tempestuoso. Vovó, ligue para a polícia agora. Por favor, não deixe que eles saibam que fui eu quem disse. Mesmo sabendo o que ela ia escrever, sentir o papel entre os dedos me deu coragem final. Minha netinha de 8 anos estava sendo mais corajosa que qualquer adulto. César, disse calmamente, minha voz saindo mais firme que havia sido em semanas. Posso fazer uma pergunta? Claro, mamãe. Tem alguma coisa na minha comida? Silêncio total. César piscou rápido demais. Vanessa parou com o garfo no ar. Como assim? Na comida, na água. Alguma coisa que não deveria estar aí. Mamãe, a senhora está confusa de novo. Não estou confusa. Minha voz cortou o ar como lâmina. Estou perguntando se vocês estão me envenenando. Que absurdo! Vanessa se levantou bruscamente, cadeira raspando no chão. Jorge, você está vendo? Ela está tendo delírios de perseguição. Senta, Vanessa. Jorge falou pela primeira vez, voz carregada de autoridade que eu não ouvia há anos. Georgina, continua. Lorazepam, disse claramente. Na água, há semanas. César ficou branco como cal. Suas mãos tremeram imperceptivelmente. Como você? Como eu sei? Sorri. E deve ter sido um sorriso terrível, porque ele recuou. Porque não sou idiota. E porque minha neta me avisou.
Todos olharam para Dália, que ergueu o queixo corajosamente, mais valente que qualquer soldado. Eu ouvi vocês falando, disse com voz clara como cristal, sobre o remédio na água da vovó, sobre roubar a casa dela, sobre o médico mentiroso. Dália! Vanessa gritou, perdendo completamente a compostura. Você não entende o que está dizendo. Entendo sim. Vocês querem machucar a vovó. A verdade finalmente estava sendo dita. Por uma criança de 8 anos que tinha mais integridade moral que seus próprios pais. É verdade, César? Jorge perguntou, voz quebrada. César olhou ao redor como animal encurralado. Vanessa fazia sinais desesperados para ele negar tudo. Nós... Não era para fazer mal. Então é verdade? Jorge explodiu. Vocês estavam envenenando minha esposa? Era a única maneira. César gritou de volta. Vocês nunca nos teriam escutado. A mamãe nunca teria aceitado se mudar voluntariamente. A confissão, clara, gravada, irrefutável. Se mudar para onde? Para um apartamento. A gente ia cuidar de vocês. Depois de roubar nossa casa? Não é roubo, é herança antecipada. Vanessa tentou uma última cartada desesperada. Dália, conta para a vovó que você inventou essa história. Conta que é mentira. Dália olhou para a mãe com uma expressão que me gelou o sangue. Desprezo puro. Uma criança de 8 anos olhando para a própria mãe como se fosse um monstro. Não vou mentir por vocês. Jorge já estava discando 190 com mãos que tremiam de raiva. Polícia? Preciso reportar tentativa de envenenamento e estelionato. César se levantou bruscamente, desesperado. Mamãe, por favor, a gente pode conversar. Podemos resolver isso em família. Conversar? Ri, mas não havia humor na minha risada. Depois de semanas me drogando? Depois de me fazer acreditar que estava louca? Depois de planejar me trancar num asilo? Era a única maneira. Vocês nunca nos teriam escutado. A mamãe nunca teria aceitado se mudar voluntariamente, porque é minha casa, minha vida, minha dignidade. Não é roubo, é herança antecipada. A gente tem dívidas. E isso justifica me matar lentamente? A polícia chegou em 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Delegado Pedro Santos e oficial Carla Mendes. Profissionais, sérios, tratando o caso com a gravidade que merecia. Senhora Georgina, recebemos sua ligação. Mostrei tudo. As gravações dos últimos domingos, as amostras de água que guardara, os documentos falsos que Dr. Mendonça havia preparado, o histórico médico fraudulento do geriatra corrupto. Vamos precisar que todos venham à delegacia para depoimento, disse o delegado após ouvir as gravações. Vanessa tentou usar Dália como escudo emocional. Vocês não podem destruir uma família por causa de mal-entendidos. Pensem na criança. A família já está destruída. Cortei, voz firme como rocha. Vocês destruíram quando decidiram me envenenar por dinheiro. E quanto à menina? Perguntou a oficial Mendes. Dália fica conosco, Jorge disse imediatamente. Somos os avós, temos direitos. César e Vanessa foram presos ali mesmo. Algemados na minha sala de jantar, no mesmo lugar onde haviam planejado minha destruição. Dália veio para meus braços, finalmente segura. Vovó, eu estava com tanto medo. Agora acabou, meu amor. Agora acabou. Mas eu sabia que não havia acabado. Estava apenas começando. A reconstrução da nossa família. A cura das feridas. O aprendizado de como amar de novo após tamanha traição. Dália olhou para os pais sendo levados pela polícia. Não chorou. Apenas segurou minha mão mais forte. Vovó, eles vão voltar? Não por muito tempo, meu amor. Bom, porque agora somos nós 3, e nós nos cuidamos de verdade. 3 gerações que sobreviveram à tempestade. 3 gerações que escolheram o amor sobre a ganância. 3 gerações prontas para recomeçar. 6 meses depois, a justiça foi feita completamente. César pegou 2 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. Vanessa, 18 meses pelos mesmos crimes. Doutor. Mendonça perdeu definitivamente a licença médica e enfrenta processo criminal por formação de quadrilha e falsificação de documentos.
Dália mora conosco agora. Oficialmente, legalmente, permanentemente. Jorge voltou a trabalhar meio período numa consultoria. Aos 70 anos, meu marido virou pai novamente e leva a responsabilidade a sério. E eu? Descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir forças que nem sabia que possuía. Nossa rotina mudou, mas melhorou. Às manhãs, Dália toma café conosco antes da escola. Conversamos sobre lição de casa, sobre amigos, sobre sonhos. Ela tem pesadelos às vezes, mas está fazendo terapia, uma psicóloga infantil que especializa em traumas familiares. Às tardes, quando ela volta da escola, fazemos o dever juntos na mesa da cozinha. Jorge ajuda com matemática. Eu ajudo com português e história. Ela me ensina sobre computadores e jogos que não entendo, mas finjo interesse porque vejo sua alegria. Aos domingos, cozinhamos juntos. Ela está aprendendo as receitas da família, o frango assado, a farofa especial, o brigadeiro que era meu segredo. Tradições que quase foram perdidas, mas que agora têm uma nova guardiã. Dália escreveu uma redação na escola sobre heróis. Falou sobre uma avó que não se deixou vencer, que lutou quando ninguém acreditou nela, que provou que idade é apenas um número quando se tem dignidade e coragem. Chorei lendo aquelas palavras escritas com letra ainda trêmula de criança. Não porque me chamou de heroína, mas porque entendi que minha maior vitória não foi escapar da traição. Foi ensinar a uma criança de 8 anos que é possível e necessário lutar pela verdade, mesmo quando toda a família está contra você. Mesmo quando você é só uma velha de 66 anos. Às vezes, nas tardes quietas, olho para as cartas que César manda da prisão. Chegam toda semana, endereçadas para mim. Não leio. Não vou ler. Não ainda. Talvez nunca. Porque aprendi que perdão não significa aceitar o inaceitável, que amor não significa permitir abuso, que família verdadeira se constrói com respeito, não com sangue. Jorge diz que sou diferente agora. Mais forte, mais vigilante, mais determinada. Tenho razão para ser. Quase perdi tudo. Quase fui destruída por quem deveria me proteger. Mas sobrevivi. Mais que isso, triunfei. Sentada no meu jardim numa tarde de sol, vendo Dália brincar com as flores que cultivo há décadas, sei que tomei todas as decisões certas. As rosas vermelhas que plantei quando César nasceu continuam florescendo, mais vibrantes que nunca. Os jasmins da nossa lua de mel perfumam o ar. As hortênsias azuis que Dália escolheu crescem mais a cada dia. Meu jardim sobreviveu. Minha casa permanece minha. Minha família, a verdadeira, está intacta. Jorge se aproxima, trazendo 3 copos de limonada. Dália corre para nos abraçar, suja de terra, sorrindo como só crianças amadas sabem sorrir. Vovó, ela pergunta. Você está feliz? Olho para meu marido de 45 anos, que me ama mais hoje que ontem. Olho para minha neta, que escolheu a verdade mesmo quando custou caro. Olho para minha casa, meu jardim, minha vida que quase foi roubada. Estou, meu amor, muito feliz, porque aprendi que nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para exigir respeito. Nunca é tarde demais para escolher a dignidade sobre o conforto. E quando você tem uma neta corajosa ao seu lado e um amor verdadeiro que dura décadas, descobre que algumas batalhas não apenas valem a pena lutar, elas valem a pena vencer. E você, o que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião. Então, escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima.